A paz do Senhor Jesus, irmã Mônica aqui, nessa última terça-feira do ano, que eu quero deixar para a sua última reflexão aqui comigo, nesse ano de 2025. O versículo que está lá em Provérbios, no capítulo 27, versículo 7, que diz assim: a alma que está farta, que está satisfeita, despreza o mel, mas a alma faminta, até o amargo é doce. E eu queria que você refletisse. O que satisfaz a tua alma? Onde você tem saciado a sua fome e a sua sede? Você tem fome? Você tem sede de quê? Lá no Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. E eu espero que no próximo ano você não se sinta satisfeito ou satisfeita com nada menos do que a presença manifesta de Deus na sua vida. Lá no capítulo 20 do livro de Êxodo, quando Moisés subiu no monte, o povo não quis se aproximar, o povo ficou de longe quando viu os trovões, os relâmpagos e a voz do Senhor falando com Moisés. Eles ficaram com medo e disseram para Moisés: não fale Deus conosco, fala tu e nós ouviremos, mas Deus não fala conosco porque nós temos medo de morrer. Mas Moisés, em contrapartida, quando Deus falou: eu não vou com você, ele disse assim: se tu não for comigo, então risca o meu nome do teu livro. Ou seja, ele preferia que o nome dele fosse riscado do que andar junto daquele povo naquele deserto sem o Senhor. Então, que a presença de Deus seja a coisa mais importante da minha e da sua vida. Quando a gente for para a igreja, para o culto, quando você for, quando eu for, que não seja para assistir um culto como uma reunião de uma espécie de clube social, mas que seja realmente para prestar adoração, para honrar o Senhor. Porque as nossas vidas têm que ser uma oferta de sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Que a nossa vida seja uma vida de adoração. Quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, eu creio que propositalmente, porque a palavra diz que era necessário que ele passasse ali, mas os discípulos não queriam passar por ali. Jesus é que quis, porque eu creio que foi proposital que ele queria encontrar com aquela mulher. Aquela mulher foi buscar aquela água que satisfaria a sede natural dela. Mas Jesus ofereceu uma água viva, que oferecia a sede, o anseio que todo ser humano tem por Deus. E ela perguntou para ele sobre o lugar de adoração. E Jesus falou: nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarão o Pai, mas o Pai busca os que o adorem em espírito e em verdade. Então, para esse ano que vai começar, que para mim e para você, que nada seja mais importante do que estar na presença de Deus em adoração, que a nossa vida seja uma oferta de sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, e que a presença manifesta, não só a onipresença de Deus, mas que a presença manifesta de Deus na nossa vida seja percebido por quem chega perto de nós. Que nós tenhamos fome e sede da presença de Deus. Que a gente tire um tempo, todos os dias, não só para pedir,
as bênçãos. Lógico que a gente tem que orar, interceder pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, familiares. A gente tem as nossas necessidades a apresentar para o Senhor, mas que a gente tire um tempinho também para adorar o Senhor e que a gente só se satisfaça com a presença do Senhor, que a gente não se distraia se saciando com as coisas desse mundo, ficando satisfeito. Sabe quando a gente era pequena, a mãe falava, a gente queria comer um biscoito, tomar um iogurte, chupar uma balinha antes do almoço, e a mãe dizia, não pode, porque senão na hora da comida você não vai ter fome. Porque se a gente se distrai, se a gente se satisfaz com a guloseima, uma coisinha gostosinha, açúcar fácil, a gente não vai querer comer o que realmente é nutritivo. Então vamos tirar um tempo para alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus e adorar a Deus, estar na presença de Deus, para que a gente venha transbordar da presença de Deus na nossa vida. Que a gente não se contente com as guloseimas que o mundo oferece, mas que a gente busque o verdadeiro alimento da palavra de Deus e que nós estejamos todos os dias do próximo ano transbordando da presença de Deus. Que o Espírito Santo fale ao seu coração, fica com Deus. Deus abençoe vocês e feliz ano novo.